E aí, gente, tudo bem? Estamos aí dando continuidade às nossas videomensagens e hoje nós estamos na parte 3 das mensagens sobre quem é Jesus. Na mensagem anterior nós falamos um pouco sobre quem é Jesus de acordo com as Escrituras, mostrando lá no livro de João que o apóstolo João ele mostra a todo instante no seu livro que Jesus é Deus. E fazendo um paralelo, mostrando o quão diferente é o Jesus que é exposto nas Escrituras pelo Jesus que muitos evangélicos expõem. E na videomensagem de hoje nós vamos falar um pouco sobre quem não é Jesus. Primeiro, para entender quem não é Jesus, eu queria que vocês abrissem comigo, quem tiver uma Bíblia, abra lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. É o famoso texto das bem-aventuranças. Se você não tiver uma Bíblia, vai aparecer aí para você na tela os versículos. Lá no capítulo 5, já no versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí vem as duas últimas bem-aventuranças, lá nos versículos 10 e 11, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Vejam bem, quando nós lemos esses versículos do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, existe também um complemento, que é lá do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, dos versículos 20 a 23. Na prática, vão trazer apenas algumas bem-aventuranças diferentes. Exemplo, vai falar sobre os pobres, porque bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, e vai trazer um pouco sobre aqueles que clamam por justiça. Mas o que eu queria que vocês refletissem nessa nossa videomensagem de hoje é o seguinte: muitas das vezes é vendido um Jesus que não condiz com as Escrituras. Um exemplo, quando nós lemos aqui: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, lá em Mateus 5, versículo 4. Muitas igrejas por aí, muitas religiões, elas são totalmente contrárias àqueles que estão chorando por estarem passando um sofrimento. E até dizem: olha, você não pode chorar, levanta a sua cabeça. Esse choro não é de Deus, o que o inimigo quer é que você não chore. Mas na verdade o que está mostrando aqui no texto do Evangelho segundo Mateus é um pouco diferente. Está dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lógico que esse choro, dentro das bem-aventuranças, o que o Senhor Jesus está querendo dizer é: bem-aventurado aquele que chora e confia em mim. Porque o fato da pessoa chorar por um problema que ela está passando, por uma situação difícil, não significa que essa pessoa não confia em Deus. Não significa que essa pessoa deixou de confiar em Cristo. Muito pelo contrário, talvez ela está chorando e no momento que ela está chorando, ela está entregando aquele sofrimento na mão de Cristo e pedindo um auxílio a Cristo. Talvez se ela não estivesse sofrendo, se ela não estivesse chorando, ela nem se aproximaria de Deus, porque ela pensaria que as coisas estariam todas boas para ela. E não é a verdade. E outra coisa que a gente precisa observar: geralmente quando se fala sobre bem-aventurados, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é que significa feliz. Só que esse termo ele tem um significado, uma palavra que vem do grego, porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Ele tem um significado que vai bem além disso. Esse bem-aventurado aqui não é um feliz apenas no sentido de um estado emocional, mas é um feliz espiritualmente falando. O termo tem um significado mais próximo de feliz por ter alcançado o favor de Deus. Ou seja,
Essa pessoa que o texto de Mateus está se referindo é uma pessoa que, mesmo chorando, é uma pessoa que, mesmo tendo fome de justiça, é uma pessoa que, mesmo sendo considerada como pobre, ela está feliz. Por que ela está feliz? Porque ela tem a consciência que o favor de Cristo vai alcançar a vida dela. E outra coisa que é importante da gente entender e fazer um paralelo aqui. Eu queria que vocês acompanhassem comigo lá nesse mesmo Evangelho segundo Mateus, mas agora lá no capítulo 6, nos versículos 19 a 21. Se você não tiver uma Bíblia, vai aparecer aí para você na tela do vídeo. Observa que interessante o que Mateus registra das falas do Senhor Jesus aqui no capítulo 6, dos versículos 19 a 21, que diz assim: o título, se a sua Bíblia tiver um título em cima desses versículos, virá escrito: os tesouros no céu. 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Essa mensagem que aqui Jesus ele vai falar em várias parábolas, pequenas parábolas ao longo desse capítulo 6, após o Sermão do Monte, aqui o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: ele vai ao contrário do que muitos líderes religiosos ensinam. Veja, Jesus diz para que nós não venhamos a juntar tesouros na terra. Ele não quer dizer que você não possa ter dinheiro, ser rico, não é isso. Mas o que ele quer dizer, e ele complementa isso com um versículo logo abaixo, ele diz o seguinte: aonde está o teu tesouro, está o seu coração. O que ele quer dizer é: você não deve acumular tesouro, você não deve acumular riqueza. Se você tiver, você deve compartilhar, você deve dividir, você deve usar o que você tem, você deve usar a riqueza que você tem para ajudar os outros. Só que o que a gente vê muitas das vezes, e isso não é Jesus, isso não é um ensinamento de Jesus, muitas das vezes o que é ensinado é: olha, você tem que ter mesmo, você tem que ter muito, você tem que ter a ponto das pessoas verem e elas se espantarem, elas se assustarem com o quanto que você tem. Você tem que fazer por onde para que você tenha, você tem que fazer votos, você tem que fazer campanhas, e em momento algum tem isso descrito nas Escrituras. Isso, infelizmente, vem da mente de pessoas que estão totalmente corrompidas do Evangelho. Elas não têm o mínimo de noção do que é o Evangelho. Como a própria palavra registra, elas não sabem nem distinguir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. E essas pessoas que o próprio Senhor Jesus chamou-as de guia cego, elas são cegas e elas acabam guiando outras pessoas para a cegueira e para o abismo. E o que a gente precisa entender é o que Lucas deixou registrado. Se você ler logo após, lá em Lucas 6, capítulo 20, lá em Lucas capítulo 6, versículos 20 a 22, vai falar sobre as bem-aventuranças. Eu queria que vocês acompanhassem comigo para que nós possamos finalizar essa videomensagem. Vai dizer assim, praticamente um texto bem semelhante ao que Mateus registrou, ao que está registrado lá em Mateus, no capítulo 5, mas tem alguns acréscimos. Lá no versículo 20 diz, desse capítulo 6 do Evangelho segundo Lucas: então, olhando ele para os discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Olha que paralelo interessante. Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. E aqui o evangelista Lucas ele vai complementar que bem-aventurados são os pobres. Aí você pode pensar: Marcos, mas quer dizer que nós temos que ser pobres para que nós venhamos ser felizes? Não, não é isso. Mas o que quer dizer esse texto bíblico, o bem-aventurado, como eu disse para vocês, é uma pessoa que está feliz porque alcançou o favor de Deus. Então esse texto tem o seguinte significado: feliz por ter alcançado o favor de Deus, mesmo sendo pobre, porque essa pessoa reconhece que dela é o reino de Deus. O que esse texto nos mostra é que, independente se a pessoa tem dinheiro, independente se a pessoa não tem dinheiro, independente se essa pessoa ela tem fome, como diz lá no 21, bem-aventurado vós os que agora tendes fome,
porque sereis farto. Mas como assim uma pessoa que ela está tendo fome, ela pode ser uma pessoa feliz e ela pode ser considerada feliz porque alcançou a graça de Deus? É justamente porque essa pessoa tendo fome, ela se volta para Deus. Muitos, e aí se você ler lá a partir dos versículos 24 até 26, tanto que o título na minha Bíblia, eu não sei como vem na Bíblia de vocês, mas vem escrito assim: usais. É um contraponto, ou seja, é um contrário a tudo que está sendo dito nesses versículos, lá do capítulo 6 de Lucas, versículos 20 a 22, onde traz a bem-aventurança para os pobres, a bem-aventurança para os que têm fome, a bem-aventurança para os que choram, a bem-aventurança para os que são perseguidos. E olha que interessante, o versículo 24, 25 e 26 dizem assim, para a gente terminar: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. O que quer dizer isso? Sempre que a Bíblia ela traz esse termo, ai, é um termo que indica juízo, é um termo que indica sofrimento, ou sofrimento presente ou sofrimento futuro. Lá no Apocalipse quando fala sobre as trombetas, logo um pouco após as trombetas e os selos, vai falar sobre os ais, que é o sofrimento que aquele povo vai ter na grande tribulação. E aqui é semelhante, o termo ai que é utilizado é o mesmo termo, é a mesma palavra no grego para indicar esse sofrimento, presente ou futuro. E diz assim: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Mas ai de vós os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Mas ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Olha que coisa, e a gente fecha aqui com esse texto. Muitas das vezes, o que é que nós escutamos, principalmente nas grandes igrejas por aí? Você não pode aceitar essa vida de pobreza. Você tem que buscar, e Jesus é obrigado a te tornar uma pessoa próspera. Jesus é obrigado a te tornar uma pessoa rica. Mas olha que o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, contrapondo esses pregadores da prosperidade: ai de vós os ricos, ai de vós os que agora estão fartos, ai de vós os que agora rides. Marcos, o que quer dizer isso? Quer dizer que essas pessoas, quando elas estão nessa fartura, muitas delas não olham para Deus, muitas delas não se prostam a Deus. E muitas acreditam que foi por causa das obras que elas fizeram que elas alcançaram essa riqueza, que elas alcançaram essa fartura. E o que Jesus quer dizer aqui é: um dia vocês vão ter fome, um dia vocês irão lamentar e chorar. Então, que fique para você, meu amigo, para você, minha amiga, que acompanha sempre essas mensagens, o recado: tome muito cuidado com esse Jesus que tem sido vendido por aí. Eu quero saber quem é o Jesus verdadeiro. Leia o Evangelho segundo Mateus, esse capítulo 5 inteiro. Depois leia também o Evangelho segundo Lucas, o capítulo 6 inteiro. Lendo apenas esses 2 capítulos, desses 2 evangelistas, você vai conseguir fazer um comparativo com aquilo que tem sido pregado na igreja, na religião que você frequenta. E se tem sido pregado de uma forma diferente do que está registrado aqui, fuja, porque isso não é o Evangelho que Jesus veio trazer. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.